Boa noite, meus amigos, minhas amigas de todo o Brasil, né? Aqui quem fala é Luciano Melo, do canal Luciano Tricolor. De volta aqui, né, com algumas notícias do nosso Fluminense. E, sinceramente, não são notícias agradáveis ao torcedor tricolor, né? Referente ao nosso sistema defensivo. Mas, lembrando a você, para não se esquecer de se inscrever no canal, se inscreva no canal, deixa o teu like, ative os sininhos, né, das notificações para você não perder nenhum vídeo do seu amigo Luciano Tricolor. Quero ouvir a tua opinião, deixe o teu comentário e compartilhe esse vídeo aí com seus amigos aí, grupo de WhatsApp, quem quiser, né, que você queira compartilhar aí. Você ajuda muito o nosso trabalho. Mas vamos lá, né? Aqui na tarde de hoje, né? A notícia que a gente não queria acreditar na notícia que foi dada na tarde de hoje, né? Que foi assim: a contratação pela equipe do Porto do zagueiro Thiago Silva. Meus amigos, Thiago Silva veio ao Fluminense, né? Recepção no Maracanã lotado, um ídolo tricolor, zagueiro que esperávamos há muito tempo. Retornou falando que era o clube de coração, tinha que retornar para encerrar a sua carreira no Fluminense, né? E ele, por várias temporadas, desde, se eu não estou enganado, desde 2020, 2021, né, ficava naquela novela, vamos ver se a gente consegue ir, aí ele renovava o contrato, aí foi para o PSG, aí foi para o Chelsea, renovou o contrato por mais uma temporada, e na temporada 24 ele veio ao Fluminense, né, com o status de encerrar a carreira, de melhor zagueiro do mundo, e isso e aquilo, né? E é claro, queríamos muito a volta do nosso monstro. Sendo que, né, nesta quarta-feira, se eu não me engano, né, a sua rescisão contratual em comum acordo com a diretoria nos fez, né, ficar remoendo algumas coisas que sempre saíram da boca do Thiago Silva. Lealdade, cumprir meu contrato. Algumas frases dentro do Campeonato Carioca, enquanto o clube foi vaiado em alguns jogos dentro do Campeonato Carioca, ele criticando em algumas vezes a postura da diretoria, né, que tinha poucas semanas de preparação e encaravam um calor de 40 graus nos estádios do Rio. E ele saindo, declarações dele, né, após a partida, né? Será que isso é bom para mim? Minha família em Londres, eu longe da minha família e eu encarando aqui isso, com 2 semanas de treinamento, treinei 40 minutos às vezes, joguei 90 minutos. Será que isso é bom para mim?
Palavras do Thiago Silva em um jogo do Campeonato Carioca, calor forte de quase 40 graus. E aí a gente vai juntando uma declaração daqui, outra declaração dali, e ele sempre colocando a saudade da família em primeiro lugar. Ele, nesta quarta-feira, né, assina a sua rescisão contratual e nesta tarde de sábado, né, é anunciado oficialmente pelo Futebol Clube do Porto. E deixa inclusive o vídeo, né? Um vídeo se apresentando assim à torcida do Porto, falando do seu retorno, que retorno coisa nenhuma, porque ele jogou lá no Porto B, ninguém nem se lembra dele jogando pelo Porto. E aí, meus amigos, fica a frustração do zagueiro, de um dos melhores zagueiros que eu vi jogar no time do Fluminense. E eu acho que não é só minha, é de todo torcedor tricolor. O Thiago Silva deixou frustrado pela sua saída, sem cumprir o seu contrato, que sempre falou que era a sua prioridade, cumprir contratos. Falou que vinha para se aposentar no clube, criticou diretoria em algumas vezes, como já acabei de falar. E ele, né, assim, anunciou, né, a sua rescisão contratual 6 meses antes do seu contrato terminar e assina um novo vínculo com o Futebol Clube do Porto por 6 meses, né, até terminar o contrato que ele teria, no caso, com o Fluminense, alegando, né, sempre saudade da família. Portugal, Inglaterra, onde a sua família mora, é perto? Não é. Vai poder estar com a sua família todo dia? Não vai poder. Talvez uma vez por semana? Talvez uma vez por semana. É claro, é mais perto que o Brasil? É mais perto que o Brasil. Quantidade de jogos que tem no Brasil, lá tem quase a metade, ou bem menos, né, do que a quantidade de jogos que ele jogou aqui no Brasil, bem menos. Vai disputar a Champions League? Não vai disputar a Champions League. Qual a intenção do Thiago Silva rescindir o seu contrato com o Fluminense e ir para o Porto, ir para Portugal? Um time em que não é a primeira prateleira da Europa. Confesso, meus amigos, que eu não consegui entender a intenção, a ideia do Thiago Silva, mas cada um com o seu cada um, né? Como se fala, cada um no seu quadrado. Confesso que a vinda do Thiago Silva ao Fluminense me animou muito. Um grande jogador, um grande zagueiro, um dos melhores zagueiros que eu vi no Fluminense jogar, mas vale ressaltar que não ganhou praticamente nada. Acho que nada. Não acrescentou tanto. Claro que acrescentou sim a qualidade na nossa zaga. Mas confesso a vocês que a saída dele, para mim, foi uma saída que me deixou muito frustrado, muito desanimado, assim, bem aborrecido com a atitude do Thiago Silva. Em nenhum momento, por todas as palavras que ele sempre falou, ser um cria, ser um torcedor nato do seu clube de coração, e ele fazer o papel que ele fez.
Na minha opinião, ele saiu pela porta dos fundos do clube. Ficou feio. A sua imagem no Fluminense, essa é a minha opinião, meus amigos, ficou arranhada. Ficou arranhada não pelas suas atuações, que é claro, junta muita coisa na cabeça do Thiago Silva, seus companheiros, né? Intenções do clube na temporada, não foi conseguida a Sul-Americana, não foi conseguida a Copa do Brasil, que eram campeonatos conquistáveis pelo clube. E aí, principalmente o seu companheiro de zaga deixava muito a desejar, talvez seja também um dos motivos, né? Elenco, companheiro de zaga, para que ele forçasse uma saída. Mas confesso, meus amigos, muito frustrante a saída do Thiago Silva. E aí, né, deixa uma lacuna, um buraco ali na zaga, sendo que o Thiago Santos provavelmente já tem a proposta do Curitiba, deve sair realmente. Claro que o técnico Zubeldia não queria a saída do jogador, mas o Curitiba apresentou uma proposta salarial boa, apresentou um contrato maior, já que ele só teria mais um ano de contrato. O Manuel vai deixar também agora no final da temporada, se encerra o seu vínculo, e o Thiago Silva também saiu. Menos 3 zagueiros. Temos quem? Freitas, Ignácio, Igor Rabelo, 3 zagueiros. E talvez, né, se for integrado, não sabemos, porque a base no clube é complicada, o Davi Schwink. E aí, meus amigos, a nossa prioridade, né, era a contratação do Nino. É a contratação do Nino. Perdão. E, né, na entrevista de posse do Matheus Montenegro na noite de ontem, ele, né, já havia colocado que o Nino era prioridade, que já tinha feito a proposta ao jogador, entre clube e jogador já estava tudo certo, havia apenas enviado a proposta ao Zenit, mas não havia respondido. E hoje, né, o Zenit, não sei se por essa declaração do presidente Matheus Montenegro, eleito, ou não sei o porquê, o GE publicou que o Zenit não tem intenção de negociar o Nino nesta janela de transferência. Meus amigos, aí fica complicado. A gente tem um zagueiro no nível Thiago Silva, saiu, deixou aquele buraco, aquela lacuna grande, e para essa lacuna a gente pretendia, antes, né, dessas especulações, pretendíamos para a próxima temporada Thiago Silva e Nino na zaga. Hoje, pelas notícias divulgadas, não teremos nenhum dos dois. E aí, meus amigos, que mês de dezembro? Eliminação de Copa do Brasil, notícia de saída de Thiago Silva, anúncio dele no Porto, notícia hoje exclusiva do Zenit pelo GE, que o Zenit não pretende negociar o zagueiro nessa temporada. Fluminense atrás de um zagueiro, não sei, não me recordo
de qual clube? Tal de Klaus, não sei se do Ceará, zagueiro que não foi titular em nenhum dos clubes que passou. E será que vamos ter que aguentar esse tipo de contratação para a temporada 26? Meus amigos, a temporada 26 promete fortes emoções. Fortes emoções. E a gente, urgente, temos 2 setores a nos reforçarmos o mais rápido possível. Trazer, no mínimo, 2 zagueiros para chegar e ser titular. No mínimo. E o centroavante. E aí, né, o presidente eleito falou de vários nomes aí sobre especulações da mídia, que não é nenhuma delas verdadeira, a não ser, né, que ele mesmo já tinha falado que era sobre o Nino, mas que ele procura fazer, né, as sondagens, as propostas em regime fechado, para que só apresente na hora que estiver tudo certo. Então, essas especulações de vários jogadores, Gustavo Scarpa, zagueiro Klaus, o Mandaca, alguns desses jogadores são tudo, né, invenção da mídia. Porque não tem nada certo. É tudo especulação. Mas o que esperar, meus amigos, para a temporada 26, já que perdemos um grande jogador, né, o nosso zagueiro, um líder, e agora o outro que seria para repor provavelmente não deva vir, com essa notícia, né, trazida hoje pelo GE. O que esperar da temporada 26? Já que essa temporada 26 vai começar bem antes, né, do esperado, por causa de Copa do Mundo. Campeonato Carioca já começa no início do mês. Campeonato Brasileiro vai começar no final do mês. E aí, como contratar jogadores, zagueiros, centroavante, laterais esquerdo também, que é prioridade? O que esperar, meus amigos, do Fluminense na temporada 26? Deixa o teu comentário aí. Eu quero ouvir o que você achou da atitude do Thiago Silva de rescisão de contrato com o Fluminense, de ser anunciado pelo Futebol Clube do Porto, de deixar um vídeo, né, falando, se apresentando à torcida do Porto, e não ter deixado um vídeo agradecendo a torcida do Fluminense. E aí eu pergunto a vocês, meus amigos tricolores, o Fluminense é o clube de coração do Thiago Silva? Deixa aí no comentário. Será que o Fluminense é o time de coração do Thiago Silva? Será que ele queria mesmo vir ao Fluminense encerrar a sua carreira? Ou era apenas uma obrigação que ele tinha, né, por ter falado tanto de jogar no Fluminense, de um dia voltar? Será que era apenas uma obrigação dele? Eu vou ter que voltar um dia, né, para... Eu falei que eu ia voltar. Porque da maneira em que ele saiu, deixa motivos para todos os torcedores tricolores falarem e pensarem o que quiserem a respeito da sua atitude, da sua índole como jogador do Fluminense. E eu, particularmente, desaprovo muito a atitude do Thiago Silva, né,
como jogador do Fluminense. A atitude do jogador, não o futebol do jogador, entenda. Futebol do jogador, um dos melhores zagueiros que eu vi jogar no Fluminense. Eu acho que o melhor zagueiro que eu vi jogar na equipe do Fluminense. Mas a atitude que ele teve, eu desaprovo. Fiquei incomodado, fiquei indignado da maneira com que ele saiu e da maneira com que 2 dias depois, 3 dias, ele anuncia, né, o seu retorno aos retorno não, né, a sua contratação pelo Porto. E sempre alegou saudade da família. Será que lá ele vai estar com a família todo dia? Deixa nos comentários aí. Deixa nos comentários aí, meus amigos, o que fazer com a nossa zaga. Thiago Silva saiu, o Nino provavelmente não deva vir. Aonde recorrer? Deixa o teu comentário, se inscreva no canal, deixa o teu like aí, para dar aquela fortalecida no nosso trabalho. Se inscreva no canal para ficar legal. Saudações tricolores e vamos que vamos em busca da temporada 26. Vamos ver o que vai dar.